A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Em Provérbios, capítulo 6, a partir do versículo 16 até o 19, diz: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. Primeira coisa que Deus aborrece: olhos altivos, soberba, orgulho. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, e muitas pessoas, por causa da vaidade, do orgulho, tiveram quedas horrendas. Vemos vários casos na Bíblia, entre eles Nabucodonosor, que se tornou um dos maiores imperadores da Babilônia. E um certo dia ele falou: essa é a grande Babilônia que eu edifiquei. Mas Deus pesou a mão sobre ele e o abateu, e ele ficou 7 tempos como um animal, sem razão, sem juízo, mas depois ele foi restituído ao reinado, para mostrar que toda a honra, toda a glória pertence a Deus. A segunda coisa que Deus aborrece: língua mentirosa. Vemos também outro caso clássico da Bíblia, em Atos capítulo 5, Ananias e Safira, o casal que, querendo se promover com a obra social da igreja primitiva, mentiram para o apóstolo Pedro, onde na verdade estavam mentindo para o Espírito Santo. E a língua mentirosa de Ananias lhe custou a vida, assim também como a língua mentirosa de Safira lhe custou a vida. Ou seja, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Vemos a terceira coisa que Deus abomina: mãos que derramam sangue inocente. Vemos outro caso também na Bíblia. Davi cometeu um adultério e ali, ao tentar acobertar esse pecado horrendo, ele coloca Urias na frente da batalha. E ali uma pessoa inocente perde a sua vida. Outro pecado grave contra Deus: o assassinato, o homicídio, que é matar o próximo. Como eu também vejo o suicídio: quem tira a sua própria vida está também derramando sangue inocente, coisa que Deus aborrece. O suicida é aquele que tira a sua própria vida, e o homicida é aquele que tira a vida do próximo. E a Bíblia diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. A quarta coisa que Deus aborrece: coração que maquina pensamentos viciosos. Pessoas que estão sempre maquinando, pensando em pecar e sempre lutando para colocar em prática. Vejo também aqui Davi, quando olha para Betseba, ele maquina um pensamento vicioso. A mente desocupada é a oficina de Satanás. Por isso que a nossa mente tem que estar pensando nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Também outro fator que Deus aborrece: pés que se apressam a correr para o mal. Pessoas que gostam da prática do pecado, têm prazer em pecar. E vemos aqui também na Bíblia outro exemplo: um apóstolo, na verdade discípulo, que se apressou para o mal. Judas Iscariote correu para trair o seu mestre Jesus Cristo. Que os nossos pés estejam preparados na preparação do Evangelho da Paz e não para se apressar para o mal. Outra coisa também que Deus aborrece: testemunha falsa que profere mentiras. Vemos também na Bíblia Jezabel levantou um falso contra Nabote para poder se apropriar da vinha. E nós temos visto que isso também é pecado grave contra Deus, porque a testemunha falsa, ela perverte a justiça. E a Bíblia diz que Deus abomina aquele que justifica o ímpio e condena o justo. E a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E vemos aqui, para fechar, a 7ª coisa que a alma de Deus abomina: quem semeia contenda entre irmãos. E nós vemos na história da Bíblia o primeiro homicídio: um irmão assassinou o outro, Caim matou Abel. Vemos também na história da Bíblia Esaú perseguiu Jacó e queria matá-lo, mas graças a Deus que lá na frente houve uma reconciliação. Vemos também os irmãos de José,
que o venderam como escravo para o Egito. A princípio queriam até matá-lo, mas como Deus tinha um propósito grande na vida de José, ele foi vendido como escravo. Vemos também outros casos na Bíblia de irmão contra irmão. Aminon abusou da própria irmã Tamar e Absalão fez justiça com as próprias mãos, que na verdade é vingança. Então Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E no seio da igreja, os irmãos em Cristo Jesus devem amar uns aos outros. Se tiver algum desentendimento, a Bíblia diz, se teu irmão pecar, vai até a ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Agora, o cristão não pode ser um semeador de contenda. O cristão tem que semear o evangelho da paz. Então, que Deus continue nos abençoando, nos guardando, em nome de Jesus.